Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E se encontra no livro de Lucas também, no capítulo. Aleluia. No capítulo 12, e no versículo 13, amém? Glória. Sim. Em São Lucas, capítulo 12, e no versículo 13, a seguir. Glória a Deus. Glória a Deus. É Jesus. Bendito é o nome do Senhor. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diga meu irmão que repartas comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem pôs a mim possuir ou repartidor entre nós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a idade de um homem rico tinha produzido muito em abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pediram a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajuda tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo vosso corpo sobre o que bebereis, o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiros, e Deus os alimenta, quanto mais a vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está nos campos e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de toda a fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabem, e aonde não chega o ladrão e a traça não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Jesus. Aleluia. E essa palavra vem de encontro a nós nos dias de hoje. Amém? Aleluia. Vem de encontro a cada um de nós. Porque muitas das vezes, a igreja do Senhor, nós vemos pessoas preocupadas ou preocupadas, pelo amanhã, o que vai vestir, o que vai comer, ou o que vai beber. Aqui Jesus propôs uma parábola, aquele homem. E disse da multidão: diga ao irmão que reparta comigo a herança.
Ele estava preocupado, igreja do Senhor, com a herança que ele tinha para receber. Ele estava preocupado, irmão, pelo que ele iria comer, o que ele iria vestir no dia de amanhã. E Jesus disse a ele aqui para ele ficar tranquilo. Não ficar ali, igreja do Senhor, preocupado com o amanhã. Preocupado com o que ia acontecer com ele no dia de amanhã, porque ele estava preocupado, igreja do Senhor, com hoje. O que ia acontecer com ele hoje. Mas Jesus disse a ele, e disse um da multidão, mestre, diga meu irmão que repartas comigo a herança. Aleluia. Mas ele disse, homem, quem me pôs a mim por repartidor? Por juiz ou repartidor entre vós? Eu não vim aqui para repartir coisa entre vocês. Eu vim aqui para falar da palavra de Deus, que vocês devem fazer aqui para herdar o reino dos céus. Eu não vim aqui para repartir bens entre vocês. Aleluia. Jesus estava dizendo a eles, irmãos, que ele não veio aqui para repartir bens sobre aquele povo. Ele veio aqui para falar do grande amor de Deus. Ele não veio aqui, igreja do Senhor, para dizer como nós devemos viver aqui, como nós devemos fazer aqui para viver neste mundo. Mas sim para fazer, igreja do Senhor, como nós devemos fazer para herdar o reino dos céus. Aleluia. Como herdar a vida eterna. Porque havia mais coisas aqui, igreja do Senhor, Deus vai nos acrescentar a cada dia que passamos. Aleluia. Deus vai nos dar todas essas coisas que nós precisamos para viver aqui, se nós estivermos agradando o Senhor, agradando a Deus. Aleluia. Quantas pessoas, igreja do Senhor, vivem aqui preocupadas, o que vai acontecer comigo amanhã? O que vai acontecer comigo depois de amanhã? Amanhã eu tenho tal coisa para fazer, o que vai acontecer comigo se isso não der certo? Igreja amada, a palavra de Deus nos diz que se nós estivermos servindo a Deus, o que tiver de acontecer conosco amanhã ou depois de amanhã, é Deus que vai nos providenciar. É Ele que vai, o Senhor, cuidar de cada um de nós. Aleluia. É o Senhor que vai cuidar, aleluia, da palavra de Deus para nossas vidas. Aleluia. Mas disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Nós vemos quantas vidas aí fora que o Senhor tem dinheiro que não acaba mais. Tem muito dinheiro que o Senhor tem dinheiro guardado em abundância. Aleluia, mas ele vive, igreja do Senhor, como o pior de cada um de nós, igreja do Senhor. Porque o dinheiro que ele tem não consiste na abundância daquilo que ele possui. Não consiste, igreja do Senhor, naquilo que ele tem guardado lá no banco. Porque às vezes, igreja do Senhor, ele está ali enfermo, está em enfermidades ali, igreja do Senhor, que aquilo que ele tem não consiste na abundância do que possui. A vida dele, igreja do Senhor, está ali, aleluia, está passando por dificuldade que o dinheiro que ele tem não dá, igreja do Senhor, para sustentar ali, igreja amada do Senhor, a abundância do que ele possui. Não dá, igreja do Senhor, para sustentá-lo, aleluia, porque se ele gastasse tudo o que ele tem, não daria, igreja do Senhor, para ele viver como qualquer um de nós aqui. Aleluia. Agora esse homem estava ali preocupado, igreja do Senhor, com aquilo que ele possuía. O Senhor estava preocupado ali com a sua abundância. Aleluia, porque o seu irmão estava querendo tirar tudo dele. E aqui a palavra de Deus diz acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Aquele homem estava ali arrazoando consigo mesmo, olha, eu não tenho onde recolher meus frutos. A minha propriedade produziu muito, produziu em abundância. E agora o que eu faço para recolher meus frutos? Onde eu vou recolher meus frutos? E a palavra de Deus diz aqui, aleluia. E propôs uma palavra dizendo, a idade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava entre si, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo,
que farei não ter onde produzir meus frutos, e disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Aleluia. E ele disse: vou fazer outro maior do que o que eu tenho, e ali vou recolher todas as minhas novidades, todos os meus frutos, todos os meus bens, vou recolher ali. Aleluia. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Não é assim, Deus, Senhor, que muitos ricos têm feito por aí fora? Aleluia. Olha, minha propriedade tem produzido muito. Eu vou ali aumentar o meu celeiro, vou derrubar esse que é muito pequeno, vou fazer outro maior. E vou recolher ali todas as minhas novidades. E recolhendo ali, Deus, Senhor, as suas novidades, ele disse para ele mesmo: olha, minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Aleluia. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Aleluia. Ele não estava preocupado, meu Senhor, ali com os seus bens, com a sua alma, com a sua vida em particular. Ele estava preocupado ali, meu Senhor, que ele tinha muitos bens para fazer muitas coisas. E ele disse à minha alma: olha, minha alma, tem muitos bens para muitos anos. Come, bebe e folga. Aleluia. Não é assim que muitos pensam hoje, igreja do Senhor. Quando tem ali muitos bens, quando tem, igreja do Senhor, ali o dinheiro para passar ali seus bens, para passar ali a sua vida muito bem. Come, bebe e folga. Fica tranquilo, minha alma. Porque agora tem muitos bens aqui, você vai comer, vai beber e vai folgar por muitos dias. Aleluia. Porque tem pessoas que pensam assim: olha, eu estou ganhando bem na minha empresa do trabalho, estou ganhando muito bem, agora a minha alma vai comer, vai beber e vai folgar. Ele não está preocupado, igreja do Senhor, com a sua alma, o que vai acontecer, igreja do Senhor, com a sua vida espiritual. Ele não está preocupado com o que vai acontecer, igreja do Senhor, com a sua vida depois da morte aqui. Porque todos nós, igreja do Senhor, temos um dia para passar aqui na terra, temos alguns dias, mas depois também temos a nossa morte aqui na terra. Ele não está preocupado, igreja do Senhor, o que vai acontecer com ele aquele dia. O que vai acontecer com a sua vida depois daquele dia, igreja do Senhor. Ele estava preocupado em comer, beber e ficar folgado aqui na terra. Porque a sua propriedade tinha produzido muito, ele tinha comido, bebido, ele tinha ficado tranquilo ali, igreja do Senhor, com a sua vida aqui na terra. Ele não estava preocupado com a sua alma. Aquele homem não estava preocupado com a sua alma, estava preocupado ali, que Jesus fosse ali, aleluia, falasse para o seu irmão: olha, você tem um irmão, você precisa, fazer ali a divisão dos seus bens com o seu irmão. Mas Jesus estava preocupado com a salvação da alma daquele homem. Jesus não estava preocupado com que aquele homem ia viver ali. Jesus estava preocupado com a salvação da alma dele. Jesus não estava preocupado com ele viver, porque Jesus sabia que no momento em que ele aceitasse servir ao Senhor, que ele fizesse a vontade de Deus, Deus iria fazer com ele, meu Senhor, tudo aquilo que ele precisava para viver bem aqui na terra. Aleluia. Nós vemos que muitas pessoas servindo a Deus, mas da forma que quer hoje em dia. Verdade. Nós vemos pessoas servindo a Deus da forma que Deus quer que ele viva aqui na terra. Aleluia. Glória. Mas Deus lhe disse assim: manso, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Aleluia. Jesus disse para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Para quem essa preocupação que você está vivendo aqui na terra, em querer repartir o que você tem aqui na terra? Jesus estava tentando dizer para ele: olha, prepara em servir a Deus. Prepara em servir a este Deus maravilhoso, porque você vai ver o que é viver aqui na terra.
Aleluia. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida aqui na terra. Aleluia. Se preocupe em servir a Deus. Aleluia. Que você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Aleluia. Nós vemos tantas pessoas, digo, Senhor, hoje preocupadas, como eu vou viver aqui na terra? Como eu vou fazer? Aleluia. Louvado seja Deus. E hoje Deus está te dizendo, olha, se preocupe em servir a Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém. Se preocupe em servir a este Deus maravilhoso, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, Aleluia. aqui nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vemos pessoas preocupadas, meu Senhor, olha, o que eu vou fazer? A minha vida está desse jeito, está dessa forma. A minha família não está fazendo a vontade do Senhor, a minha família não está fazendo ali a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Se preocupe em servir a Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Louvado seja Deus. Se preocupe em servir ao Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. É isso que Deus está nos dizendo aqui nessa noite, igreja do Senhor. Amém. Para não nos preocuparmos em fazer a vontade de Deus. Pois as nossas vontades Deus vai fazer. É o que Deus disse aqui, igreja do Senhor. Aleluia. Mas Deus disse, Senhor, que essa noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será. Para que viver aqui preocupado? Olha o que vai acontecer comigo, o que vai ser da minha família, o que vai ser de nós, aleluia. A palavra de Deus está nos dizendo aqui, se preocupe em servir a Deus. Se preocupe em servir ao Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Aleluia. Aquele que se preocupa, meu Senhor, em ajuntar tesouro e não é rico para com Deus, ele está fazendo da forma errada. Ele não está fazendo da forma certa. Onde Deus está nos dizendo aqui para nós nos preocuparmos em fazer a vontade de Deus. Aleluia. E disse seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo vosso corpo sobre o que vestireis. Aleluia. Porque quando Jesus mandou ali seus discípulos saírem, Jesus disse para eles saírem de 2 em 2. Não é para ele levar comida, não é para ele levar água, não é para fazer isso, fazer aquilo, mas sim, Jesus disse para eles saírem de 2 em 2, pregando a palavra de Deus. Jesus. E aonde eles não forem recebidos, a palavra de Deus diz que é para ele bater o pé ali e tirar até o pó do seu sapato. Porque a palavra de Deus diz que Deus iria voltar para aquele povo ali, igreja do Senhor, da forma que eles não tinham imaginado. E Jesus iria voltar para eles da forma em que eles não tinham imaginado. E Jesus falou para eles ir e pregar a palavra de Deus, falar do grande amor de Deus. E se aquele povo receber, sim, estava recebendo o Senhor. Mas se aquele povo não receber, não estava recebendo o Senhor. E é para eles baterem ali até o pó dos seus pés. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mais a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, nem semeiam nem cegam, em tudo, nem considerai os corvos, nem semeiam nem cegam, nem tem dispensa e nem celeiro, e Deus assim os alimenta, quanto mais valer a vós do que as aves do céu. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz aqui, meu Senhor, que é para nós ver como que Deus trabalha. Como Deus trabalha sobre as aves do céu. Eles não trabalham, eles não constroem celeiros. Eles não têm dispensa ali para guardar o alimento de cada dia. E a palavra de Deus nos diz, meu Senhor, que é para nós considerar. E eles não semeiam, não cegam. E eles não têm celeiro. E Deus alimenta eles todos os dias. Aleluia. Deus alimenta eles todos os dias. E a palavra de Deus nos diz aqui que é para nós considerar isso. Aleluia. Nem os alimenta, quanto mais além vós, homens. Porque
que as águas do céu. Aleluia. E qual de vós, sendo solícito, podeis acrescentar um pouco da sua estatura? Aleluia. Aleluia. Nós não podemos fazer essa coisa, igreja do Senhor. Essas coisas só Deus que fazem. É só Deus que nos alimenta, é só Deus que nos dá aquilo que precisamos aqui nessa terra todos os dias, nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz que não é para nós sermos solícitos. É para nós ver como Deus faz, igreja do Senhor, com as árvores do céu. Que eles não trabalham, não fiam, não colhem, não têm celeiro, Deus alimenta eles. Pois nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis solícitos pelas maiores. Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Nós vemos que Salomão, igreja de Deus, foi um homem muito rico. Aleluia. Salomão foi um homem muito rico aqui na terra. Deus deu a ele, igreja do Senhor, a riqueza que Deus não deu para nenhum de hoje. Nenhum de nós que está aqui hoje, Deus não deu essa riqueza como Deus deu para Salomão. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz, igreja do Senhor, que Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um lírio do campo. Deus. A palavra de Deus nos diz que ele, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um lírio do campo. E Deus hoje, igreja do Senhor, ele vestiu o lírio do campo muito mais do que Salomão. Agora, quanto mais nós, igreja do Senhor, quanto mais nós, Deus, igreja do Senhor, ele quer que nós vivemos, igreja amada do Senhor, como Deus disse aqui, nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. E Deus quer, igreja do Senhor, que nós ficamos, igreja do Senhor, ali, igreja amada de Deus, na solicitude de Deus, vivendo como servos e servas do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória. Como Deus fez, igreja do Senhor. Aleluia. Deus disse aqui, considerando os lírios como eles crescem, nem trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como dele. E olha que Salomão, igreja do Senhor, teve glória aqui na terra. Deus deu a ele muita riqueza, Deus deu a ele sabedoria. Deus fez dele, igreja do Senhor, um homem que ele não fez com qualquer um de nós aqui hoje. Aleluia. E a palavra de Deus diz que nem Salomão, meu Senhor, se vestiu como um lírio do campo. Que eles crescem, e a palavra de Deus nos diz que eles crescem. E a palavra do Senhor nos diz aqui que Deus assim veste toda a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno. Quanto mais a vós, homens de pouca fé. E a palavra do Senhor nos diz que nem Salomão se vestiu como um lírio do campo, que hoje nos cresce e amanhã é lançado no forno. Aleluia. Aleluia. Quanto mais a nós, Senhor, se nós nos vestir, aleluia, de toda a armadura de Deus, de toda a força que vem do Senhor, a palavra de Deus nos diz, meu Senhor, que nem ainda Salomão se vestiu como um Deus. E nós devemos, meu Senhor, servir a este Deus da mesma forma. Aleluia. Louvado seja Deus. Não perguntei, pois, o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos. Isso aqui é para nós, meu Senhor, que nós não devemos ficar perguntando a cada dia o que eu vou comer amanhã, o que eu vou beber amanhã. Nós devemos, meu Senhor, servir a Deus, aleluia, na esperança de que Deus vai nos preparar aquilo que nós precisamos, igreja do Senhor. Nós vemos pessoas hoje preocupadas, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou beber amanhã, o que vai acontecer comigo depois de amanhã, aleluia. Fica tranquila, você está servindo a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória. Fica tranquila, irmã, você está servindo a esse Deus maravilhoso. Aleluia. É esse Deus que sabe o que você precisa. Pai. É esse Deus que está contente, meu Senhor, da forma que você está servindo a Ele. Deus sabe o que nós precisamos. Então não fique inquieta, não fique inquieto. Aleluia. Siga Glória a da forma que você está servindo. Aleluia. Para o melhor. Aleluia.
sabe, meu Senhor, aquilo que nós precisamos. Aleluia. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Buscai antes o reino de Deus. E todas essas coisas que nós precisamos aqui hoje nos serão acrescentadas. Amém? Não temais ao pequeno rebanho, porque vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém? É por isso que Jesus disse aqui: não temais ao pequeno rebanho, porque vosso Pai agradou dar-vos o reino. Aleluia. Foi para isso que nós fomos chamados aqui nessa noite, Deus do Senhor. É para isso que nós viemos aqui ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Porque Deus sabe aquilo que precisamos. Deus sabe aquilo que necessitamos a cada momento de nossas vidas. Amém? Aleluia. Vendei o que tendes, dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, onde não chega o ladrão e nem a traça não morre. Amém? Aleluia. Nós estávamos dizendo ali para aquele povo, para eles venderem o que eles tinham ali. Deus não está dizendo para você vender a sua casa, vender ali o seu carro, para você vir à igreja. Aleluia. Não está dizendo aqui, igreja do Senhor, que é para nós, aleluia, para nós vivermos em abundância, com aquilo que possuímos, com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que nós temos, aleluia. Porque, aleluia, a palavra de Deus nos diz aqui: tesouro nos céus que nunca acaba, nem onde chega o ladrão e a traça não rola. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo, igreja do Senhor, que é para nós não deixarmos o inimigo de nossas almas tirar de nós aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus tem nos dado, meu Senhor, para nós servirmos a este Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque tem pessoas que chegam para nós, igreja do Senhor, nos pedindo algo. Aleluia. Pessoas que realmente precisam. Não pessoas, igreja do Senhor, porque hoje tem pessoas aí muito ricas que não tem onde guardar seus bens, que está tirando, Deus do Senhor, de nós, dos idosos, daqueles assalariados, tirando tudo que eles têm, para que eles possam, igreja do Senhor, ter muito mais do que eles têm. Não é para isso que Deus está nos dizendo aqui, igreja do Senhor. Deus está nos dizendo para nós termos confiança em Deus, temos confiança no Deus que nós servimos, porque hoje, Deus do Senhor, está roubando ali dos aposentados tudo que eles têm. Aleluia, que é para nós termos, igreja do Senhor, o discernimento disso que está acontecendo. Que não é para nós, igreja do Senhor, é também abrir nossas mãos, dando para esse povo aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós temos. Aleluia. Porque nós também não vai se agradar disso, igreja do Senhor. Mas Deus, igreja do Senhor, Ele está nos dizendo que é para nós confiarmos nele, porque Ele vai nos livrar desse tipo de gente. Que é para nós confiarmos nele, meu Senhor, servindo a Ele com alegria, aleluia, porque Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos a cada dia. Aleluia. Não temais a pequeno rebanho, porque vosso Pai celestial agradou dar-vos o reino. Vendendo o que tens, dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, e tesouro nos céus que nunca cabe, aonde a traça e o ladrão não rouba. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Amém? Nós devemos ajuntar nosso tesouro nos céus. Porque ali, meu Senhor, o ladrão não vai roubar. Aleluia. Ali, Deus do Senhor, não vai acabar, aleluia, o que nós guardamos em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, Deus não vai deixar que o ladrão roube, igreja do Senhor. Ali, igreja do Senhor, Deus não vai deixar que o ladrão vai ali minar ou roubar ali o que nós colocamos diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui, igreja do Senhor. Aleluia. Eu disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará alguma coisa. Não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É essa a palavra de Deus nessa noite para nós, igreja do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor para nós nessa noite é esta. Amém. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Vamos fazer, igreja do Senhor, um minuto de oração. Amém? Aleluia. Em nome de Deus. Aleluia. Para abençoar a sua amada igreja. Amém? E nós vamos receber o nosso pastor. Amém? Que vai no trabalho do Senhor nessa noite. Aleluia. Você que está precisando do Senhor. Aleluia. Você que tem uma bênção. Amém? Para receber de Deus. Aleluia. Se coloque de pé. Amém? Nós vamos estar orando. E Deus vai estar te abençoando grandemente. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso Deus eterno. Sim, Pai. Deus querido, Deus Nós te amado. louvamos, Senhor, meu Em Deus. nome de Jesus, Pai. Te damos graça, Sim, Pai, meu bendito, Deus, em nome Pai de querido, Jesus. Pai amado, Pai Aleluia. eterno. Obrigado, meu Deus, por esta noite maravilhosa. Deus, nessa noite, Pai, precisando da tua ajuda, precisando da tua energia, destino, Pai. Toma em tuas mãos o poder, ó Deus, vai abençoando grandemente. Vai tocando, Pai bendito, grandemente nesta noite. Sim, ó Deus, toma agora, Pai, em tuas mãos o poder. Trabalha, Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, aqui nesta noite. Toma cada irmã, Senhor, toma cada irmão aqui nesta noite. Trabalha, Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Sim, ó Deus, toma agora. Vai de conta, Deus, deste lar. Essa família, Senhor, que precisa de ti, meu Pai. Tome em teus mãos o poder, ó Deus. Vai tocando agora, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo. Vai de conta, Senhor, essas vidas agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se alguém nessa noite não quer aceitar o Senhor como Salvador, aleluia. Se alguém levanta a mão, não quer nos orando a seu favor, amém? Aleluia. Se alguém está passando o caminho do Senhor e hoje sentiu de voltar, amém? Aleluia. Sentiu que Deus possa te conceder outra oportunidade. Amém. Vamos receber o nosso